Graça e paz, meus irmãos. 1 Coríntios 10, versículo 31, diz assim: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. No último sermão, eu falei sobre o que o cristão podia ou não podia comer. E hoje o título desse nosso estudo é: o cristão pode consumir bebida alcoólica? É uma pergunta que tem sido feita ao longo dos tempos, e as pessoas têm essa dúvida, se o cristão pode ou não pode consumir bebida alcoólica. E há aqueles que são contra, que falam que não, e por que motivo dizem que não? Tem que ter uma razão. Quando falamos, não podemos falar por motivo de especulação ou de achismo, mas temos que falar segundo a palavra de Deus. Se nós observarmos as escrituras sagradas, você vai achar em Eclesiastes 9:7, escrito assim: Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das suas obras. O Salmo 104, esse aqui eu vou ler, verso 13 ao verso 15, diz assim, Salmo 104, versículo 13. Eu vou ler e nós vamos fazer aqui uma pequena meditação. 104, 13, diz assim, até o 15. Ele rega os montes desde as suas câmaras, a terra farta-se do fruto das suas obras. Faz crescer a erva para o gado e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão, e o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. E aqui vai seguindo a sequência da glória de Deus que faz produzir a terra, que faz brotar da terra o produto para o homem produzir o seu pão e produzir o seu vinho, que vai alegrar o coração, o seu rosto, assim por diante. Então nós temos aqui alguns versículos, né? São inúmeros versículos, que eu não vou citar todos, até porque eu não quero que fique muito extenso esse nosso estudo. Mas então nós temos Deus dando condições do homem produzir o vinho. Ouça bem, estou falando vinho, né? Porque é uma bebida alcoólica que é comum no Novo Testamento e na Antiga Aliança, no Antigo Testamento também. Bíblico falando, né? Provérbios 20, verso 1 diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte, ou tipo de bebida, porque o vinho é uma bebida tida como bebida fraca, né? O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. Então, já tem uma instrução em Provérbios é cheio de instruções para a vida, né? Se alguém, o vinho é escarnecedor, né? E a bebida forte, alvoroçadora, dizendo da questão da pessoa vivendo na bebida, que bebe descontroladamente, onde tem bebida tem problemas. Você vai observar, inclusive na sua família deve ter, na minha eu também tenho, pessoas que se fulano for, vá, mas não beba, porque se beber, ele dá problema. Vou falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso. Em Provérbios 23, 20 e 21 fala assim: não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir trapos. Esse provérbio está dizendo que aquele que fica na comilança e na bebedice vai acabar se empobrecendo e vai ter que viver usando trapos, né? Vai se acabar. E nós sabemos que muitas pessoas se acabaram, então, inclusive pessoas famosas, pessoas da mídia, artistas e muitos jogadores de futebol que tiveram no auge com milhões, com mansões, com carros, Ferrari, etc, e que se acabaram na bebida mesmo. Um detalhe que eu quero começar aqui, antes de falar sobre o cristão beber ou não beber, se pode ou não pode, a questão é se pode, se não pode, se deve ou se não deve. Essa é uma questão que nós temos que abordar aqui hoje. Uma vez eu fui pregar me lembrei agora disso, fui pregar num desafio jovem, aquelas casas de recuperação, e depois, foi uma vigília até, depois me levaram embora, né, numa Kombi, 3 ou 4 irmãos, não me recordo, acho que uns 3, aí eles conversando, eu perguntei para eles qual era o tipo de drogas, que eles já estavam livres disso, né, qual era o tipo de drogas que eles mais tiveram dificuldade. A minha perspectiva era que fossem falar do crack, por exemplo, né, ou a cocaína, e eles falaram, não, nós usamos crack, usamos cocaína, usamos maconha no passado, mas o que mais foi difícil por causa da abstinência, a pior abstinência que nós tivemos foi a abstinência do álcool. Esses irmãos dizendo. Então, já vamos tomar cuidado com aquilo que a gente vai fazer ou deixar de fazer, mesmo que a Bíblia não possa nos dar uma certa liberdade. Vamos observar aqui, Provérbios 23,
29 a 35. Provérbios 23, deixa eu voltar um pouquinho aqui, de 29 a 25. Diz assim a palavra do Senhor. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perante o vinho. Para os que andam buscando vinho misturado? Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra, como a víbora morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. E será como os que se deita, como que se deita no meio do mar e como que jaz no topo do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertei, aí então beberei outra vez. Bom, né? Quando despertarei, aí então beberei outra vez. Então, aqui está dizendo, para quem são os ais, para quem são as feridas nas costas, para quem são os olhos vermelhos, para aqueles que demoram do lado de um copo de vinho, ou seja, um ébrio, alguém que vive na bebedice. Vão lhe bater, não vai saber quem bateu, vai acordar, não sabe nem aonde. Assim acontece com muitos que são ébrios. Estou me atendo aos ébrios, por enquanto. O etilista, né, o que é realmente viciado. Vai falar coisa que não deve, vai mexer com mulheres que não é sua, que não é sua esposa, que é mulher do outro, então vai dar uma série de problemas. Então aqui uma instruções para tomar cuidado. Agora, dizer que não pode tomar vinho ou qualquer bebida alcoólica, também não podemos, porque a Bíblia não tem nenhuma restrição dizendo não beba. Não beba, não tem nenhuma restrição. Observe comigo que esse assunto é um tema, não é fácil, né? Não é um assunto muito... É difícil de falar até porque muitas pessoas não entendem e começam a falar, mas começam a julgar o outro, né? No último sermão sobre as comidas eu falei que nós temos que pensar na nossa liberdade em relação ao outro, né? Nós vamos ser cerceados por amor a Cristo em relação ao mais fraco. Então vamos lá. Dito isto, né, na nova aliança, nós vamos encontrar logo de cara Jesus fazendo o seu primeiro milagre, que é transformar água em vinho. Ou seja, mudar da água para o vinho quer dizer transformação, né? Transformar a água do vinho é o que ele vai fazer com o ser humano, que está morto, eternamente morto, em ofensa e pecado, morto. Ele vai fazer dele um vivo, eternamente vivo em Cristo Jesus. É isto, transformar da água para o vinho. E foi numa festa de casamento. E era vinho de verdade. E havia ali um vinho que era servido e realmente eles tinham o costume de servir o bom vinho. Depois que os convidados já beberam bastante, já estavam um pouquinho alterados, então servia o vinho de qualidade inferior. Que ele já está embriagado mesmo, já vai ali e assim por diante. E quando o Senhor transforma, né, João 2, o vinho, a água em vinho, levaram o mestre-sala, ele experimentou, alguém, mas peraí, esse vinho aqui é o melhor de todos. O bom vinho se serve primeiro, depois o inferior. Aqui fizeram o contrário. Deixaram o bom vinho por último, né? Então foi vinho mesmo. Inclusive algumas não. Muitas igrejas fora do Brasil e no sul do Brasil, se não estiver enganado, também serve a ceia do Senhor com vinho mesmo, né? Com vinho alcoólico, né? Então, observe. Nós temos uma instrução em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 23, Paulo dizendo para Timóteo, não beba somente água, mas use um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas constantes enfermidades. Então Paulo dá uma instrução para Timóteo para ele beber um pouco de vinho, não para ele beber para encher a cara, mas como uma questão medicinal. Então também o vinho tem essa função medicinal. Se você pesquisar na internet, conversar com um médico, alguém que entenda, e eu fiz isso também, na minha época de enfermagem, eu perguntei, e realmente o vinho ele faz muito bem, o fruto da vida faz bem, uva faz muito bem, mas tem uma particularidade no vinho mesmo, por causa da fermentação e a questão alcoólica, que ele faz um bem ainda um pouquinho mais, né? O vinho é muito bom. Vamos lá. Se você observar, em Efésios 5,18, nós vamos ler aquela famosa frase, não vos embriagueis com o vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então a questão do vinho, eu estou falando do vinho, mas entenda, bebida alcoólica, né? Porque a palavra vinho é mais corriqueira no Novo Testamento e na Antiga Aliança, embora fale de bebida forte, né? Mas vamos usar aqui o termo vinho, mas entenda bebida alcoólica. Não vos embriagueis com o vinho onde há contenda, por causa da embriaguez que pode ocorrer uma contenda. Você já deve ter visto isso. Onde tem bebida alcoólica,
ocorreu confusão, ocorreu brigas, né? Quando na minha infância, juventude, 14, 15 anos, na minha cidade tinha um bar chamado Bar dos Amigos. Qualquer barulho de briga, gritaria, cadeira voando, mesa voando, você podia olhar na direção daquele bar que era lá. Isso porque era Bar dos Amigos. Um ambiente de embriaguez, um ambiente de... é somente coisas problemáticas que vão acontecer. Aí vem a questão, não vos embriagueis, é uma instrução para a igreja, para crentes, para salvos. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda. No entanto, não está dizendo, não beba vinho. Está dizendo para não embriagar. Eu achei muito interessante o pastor da nossa igreja, o pastor Elias Rezende, aqui da Primeira Igreja Batista em Cruzeiro, que ele, comentando esse assunto, né, ele diz assim, olha, as pessoas perguntam se pode beber ou não, mas interessante, não perguntam se pode se encher do Espírito. Na segunda parte do versículo, eles não perguntam, posso me encher do Espírito? Não, eles não fazem essa pergunta. Posso me beber? Claro que pode, desde que você não embriague. Eu vou chegar nisso já já. Em 1 Timóteo 3, verso 3, você vê a instrução de Paulo aos aspirantes, né, de presbíteros, de pastores, que eles não sejam dados a vinho. Você vai ler Tito falando, Tito 2:3, que as mulheres idosas, que vão instruir as mais novas, que elas não sejam dadas a muito vinho. Não está dizendo que não pode, está dizendo que não sejam ébrios, viciados, que se embriaguem. É essa a questão. Então nós vamos ler agora em 1 Coríntios 6, verso 12, bastante conhecido também, 1 Coríntios 6, 12. Observe bem, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Então nada vai me dominar. É lícito? É lícito. Aí você tem que fazer a pergunta, convém e edifica? Essas coisas convêm? Elas vão edificar? Você pode, mas você tem que observar se você vai ter edificação. Lembra de Coríntios 3, 10, 31? Comais ou bebais, faça para a glória de Deus. Vai fazer para a glória de Deus? Por exemplo, nenhuma delas vão me dominar. Não só a bebida alcoólica, mas a série da Netflix, deixa eu falar um pouquinho aqui, as novelas, porque tem gente que sai do culto desesperado, não é porque quer dormir, porque quer ver a novela, ou quer ver a série, porque quer seguir. E o culto de 1h30, 2 horas é desesperador, mas consegue assistir 5, 6 séries, episódios de uma série, cada episódio de 40, 50 minutos, e ali tranquilo, porque isso ali é prazeroso, mas um culto prestado a Deus não lhe traz prazer. Entendeu como é que é a complicação? Não me deixarei, é lícito? Mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vamos continuar aqui na bebida, porque é o nosso foco. Vamos lá. Então eu posso beber? Pode. Desde que obedeçamos esses princípios aqui. Não embriagar, não ser viciado e não escandalizar. Por exemplo, você vai ter que comprar bebida em algum lugar. Alguém vai ver. Ou você vai ser bem discreto e comprar em algum lugar que ninguém te veja, ou você vai ser aberto. Olha, eu sou pastor, eu sou crente, eu sou irmão, eu sou dirigente de oração, o que seja, eu tomo meu vinho, tranquilo. Não é escândalo, não é embriaguez, e é pessoas maduras. O que você não pode fazer é que isso cause escândalo no outro, por causa da consciência do outro. Você tem que tomar cuidado. No entanto, tem que prestar atenção também na hipocrisia, porque tem muitos outros que são hipócritas. Fala para não fazer, mas fazem, fazem pior até. Né? Então, você vai observar esses 3 princípios: não embriagar, não trazer escândalo e não se viciar. Se você observar, no livro de Gênesis, nós temos 2 passagens. Uma está em em Gênesis 9:20, falando de Noé, na questão do seu filho Cão, que entrou na tenda depois do dilúvio, depois que saiu da arca. Depois de muito tempo, ele plantou uma vinha e colheu do fruto, e fez um vinho, e se embriagou. Esse foi o problema de Noé. Se embriagou, seu filho viu sua nudez e tal, e ele foi amaldiçoado por seu pai, seu filho mais novo, né? E também temos o caso de Ló, em Gênesis 19:31, depois que eles saem de Sodoma e Gomorra, vão até um lugar, onde entram numa caverna, e com suas 2 filhas, e a mais velha fala para a mais nova, olha, nós não temos mais marido, nossa linhagem vai se perder e tal, vamos fazer o seguinte, vamos dar vinho ao nosso pai, ele se embriaga, eu me deito com ele, e assim fizeram. Ele embriagou-se, ela se deitou com ele, engravidou dele, e ele nem sabia quando ela se deitou, nem quando saiu, tão embriagado que estava. Olha o grande perigo da embriaguez. No dia seguinte, a mesma coisa aconteceu com a filha mais nova. A mais velha disse, onde fui eu, agora é você, vamos fazer assim, e foi. E as 2 engravidaram. Está escrito lá em Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 31. Então o grande problema é esse, os grandes problemas são esses: a embriaguez,
o vício e o escândalo. Em certa ocasião, um irmão de uma igreja histórica, na maior, assim, chegou numa lanchonete, dá uma cerveja, abriu e tal. Convém fazer isso? Edifica fazer isto? Essa é a questão. As pessoas olhando aquilo vão achar, não, mas ninguém tem a ver com a minha vida. Tem. Quando você é cristão, tem, meu irmão. Tem. Quando você é crente, você tem que dar testemunho, sim. Não, esse é meu jeito, essa é minha vida. Era. Agora você é cristão, você é crente, você serve a Cristo. Você presta conta ao Deus Altíssimo e está cercado de uma tão grande nuvem de testemunha. É pecado beber? Não. Mas você tem que observar essas coisas, tem que ponderar sobre isso. Vai abrir uma garrafa de vinho com a sua esposa, comer uma massa, uma pizza, uma lasanha, sei lá, para a glória de Deus? Ou é como aqueles que chegam na sexta-feira e tá gritando, sextou, sextou, e vai, como falam, né? Vai trincar o cabeçote. Eu falo essas frases porque eu nasci atrás de um balcão, minha mãe tinha bar. Eu tenho um irmão que morreu viciado, meu pai teve problema com álcool, depois que aposentou da polícia. Eu tenho um irmão, uma sobrinha, filha desse meu irmão, que morreu alcoólatra. A filha dele morreu também alcoólatra. Eu tenho um outro irmão, 2 acima de mim, que também é alcoólatra. Esse trabalha, se alimenta, mas ele é alcoólatra. Bebe e bebe com força. Então a questão sexta-feira, ou na quarta, já imagina, na sexta, ou você vai sentar e vai beber para quê? Para se embriagar, para esquecer? O problema da embriaguez é isso. Você quer sair da sua realidade para ir para um outro universo. Fugir daquilo que você está... Não tem aquela história do cara que bebe para esquecer? Está bebendo para esquecer, né? Aí o camarada que bebe, se esfria, bebe para esquentar, se esquenta, bebe para esfriar, e aí vai, né? Se o time perde, bebe o que perdeu, se ganha, bebe o que ganhou. Então a questão é pecado beber? Não. Se você tomar o seu vinho, né, a sua cerveja com a sua esposa, com a sua noiva, até mesmo com um casal de irmãos, é pecado? Não. É claro que não é pecado. A Bíblia não diz, eu não posso dizer o que a Bíblia não diz. Eu não posso dizer o que a Bíblia não diz. O que está em pecado é a embriaguez, o vício e o escândalo. Outra coisa que eu preciso salientar também aqui é que muitas vezes eu tenho visto isso, irmãos em Cristo, né? Pessoas já maduras na fé, até postando nas suas redes sociais, garrafa de cerveja e tal. Precisa isso? Não precisa. Tem pessoas fracas na fé, tem irmãos que não entendem isso, tem irmãos que não vão compreender isso nunca. Tem irmãos que vão me achincalhar por esse vídeo. A minha esposa falou, você vai fazer um vídeo desse? Vão te arrebentar, faz paciência, eu preciso ensinar o certo. Eu preciso falar, eu tenho que trazer aqui informações precisas e bíblicas, né? Então, observe bem isto. Você vai tomar o seu vinho com a sua esposa, com um casal de amigos, com a sua namorada, comendo uma lasanha, uma pizza, para a glória de Deus, ou você quer arrebentar, trincar o cabeçote, conforme fala na gíria dos bebum? Né? E o bêbado é o seguinte, o que se embriaga mesmo, você vai observar, porque cada um reage de um jeito, cada organismo não aguenta mais, né? Você vai tomar o seu vinho? Toma ele, mas coma primeiro, enche a barriga, para que você não tenha aquele álcool diluído no seu sangue e te faça embriagar. Tenha o prazer de tomar para a glória de Deus. Que glória, que bênção. Agora, uma colher de sopa de bebida alcoólica já fica chamando o urubu de meu louro. O outro consegue beber tranquilo. Então vá com cuidado. Não precisamos beber, não há necessidade, mas não podemos proibir. Teve problema com álcool na sua vida, no mundo, antes de estar em Cristo? Não chegue nem perto. Foi uma pessoa viciada, teve problema com o alcoolismo, não chegue nem perto. Não chegue nem perto. É tranquilo, saúde está boa, consegue, enche a barriga primeiro. Tome líquido, água, para diluir, isso vai ajudar a não embriagar. Isso aí é ciência. Agora, tem 3 coisas que eu preciso falar. Não, tem algumas coisas que eu ia falar, e uma delas é que você nota na embriaguez, né? A pessoa, eu te falei, eu nasci atrás de um balcão, tem exemplo na minha família de pessoas que bebem, e a pessoa começa a beber, a primeira coisa que ela faz, depois que dá subiu, né? Como fala na gíria, chapou o coco, começa a cantar em inglês. Pode observar, começou a cantar I Want to Break Free do Kiss, né? Do Queen, né? I Want to Break Free. Começou a cantar, já está para lá de Bagdá. Daqui a pouco chora. E assim por diante. Então são 3 animais que a pessoa transforma quando passa da conta. Lembre-se, você vai beber como cristão. Pode beber? Pode. A Bíblia proíbe? Não. Mas ela dá diversos alertas. Você pode ter problemas com pobreza, problemas com esposa do outro, com familiar, questão social, questão, né? Nadab e Abiú, números 10,
você vai observar que eles apresentaram o fogo estranho, e na sequência Moisés é instruído por Deus para não beberem antes de prestar culto ou serviço a Deus. Não estou dizendo que seja, mas os teólogos entendem que possivelmente eles tinham passado da conta, né? Era cultural a bebida alcoólica, o vinho, na cultura judaica. Então observe, 3 animais. Primeiro animal, quando a pessoa passa da conta, não coma de barriga vazia, não beba de barriga vazia, use líquido, bebida de conselho meu pastoral, bebida fraca, suave, que é o vinho, por exemplo. Eu não pesquisei o teor alcoólico da cerveja, mas não é tão forte, evidentemente, como um uísque, né? Eu, se tomar uma colher de sopa de uísque, eu entro em coma uns 3 dias. Mas tem pessoas que conseguem, mas vai de indivíduo para indivíduo. Então, os 3 animais são, primeiro, o macaco. Passou da conta, vira o macaco, primeiro animal. Começa a rir de tudo, brinca com tudo. E daqui a pouco faz, como dizia minha mãe, faz micagem, né? De mico, e paga mico, né? E tropeça, e cai, e fala bobagem, e daqui a pouco chora, daqui a pouco canta em inglês. Mico, primeiro animal que a pessoa que passa da conta é virar um macaco. Bebeu mais um pouco, passou mais da conta, muitos, né? Isso não é a regra, mas de via de regra, não, mas no geral, o segundo animal é o leão. Fica bravo, fica valente, quer brigar. Lembra da briga com a esposa que teve em 1982? Não, porque mas passou tantos anos, não quer saber, e vira um leão. Já quer quebrar as coisas. Eu conheço gente que quando bebe, não tem aquela pessoa, fulano é uma benção, fulano é muito bom, mas bebeu, já viu isso, né? Fulano é gente boa, mas bebeu, né? E o terceiro animal é o porco. Macaco, micagem e palhaçada. O leão, bravo, valente, violento e bravo mesmo. E o terceiro é um porco. Vomita na roupa, faz xixi na calça, faz coisas piores na calça ainda, cai pro chão, rola, chega em casa imundo, se estiver fora de casa, ou mesmo em casa. Então, isso é uma atitude de cristão? Não. Isso é para um crente? Não. Então vamos concluir aqui com essa pergunta. Posso beber? Pode. Mas você tem condições de beber? Convém que você beba? Vai trazer escândalo para alguém? Tem problema com vício? Tem problema com embriaguez? Então não beba. Quer comais, quer bebais, fazem tudo para a glória de Deus. Tem condições de sentar com um casal de amigos, com 2 casais de amigos, abrir uma garrafa de vinho, tomar seu vinho, contando das bênçãos de Deus, contando do trabalho, da família, em paz, faça. Não tem condições, não faça, porque você tem um Deus que você tem que dar testemunho para as pessoas que não têm Deus. Não convém ficar postando, meu irmão. E não convém ser hipócrita. Mas é tio Paulo, não sei o que, né? Não falar bastante. O que é ser hipócrita? Hipócrita é aquele que não fala para não fazer, mas ele faz. Até pior. Às vezes tem um discurso muito moralista. Que isso, que aquilo. Entra bebida alcoólica na sua casa, não sei o que e tal. Mas ele é um tenebroso. Né? É um pervertido terrível. Né? Não vou nem entrar aqui no detalhe para não ficar muito extenso o vídeo. Se for beber, beba para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Entendeu? Então é isso. Você pode beber. A Bíblia está cheia de instruções de que o vinho tem benefícios. Paulo instruiu Timóteo dos benefícios do vinho. As mulheres mais velhas não sejam dadas a muito vinho, ou seja, bebam, mas não sejam beberronas. Você quer tomar seu vinho ou a sua cerveja, vai ficar no boteco? Um cristão, pensa num crente, num boteco, tocando um pagode, um sei lá o quê, e ele no meio, o povo dançando lá e sapateando, e mulheres seminuas. Isso é para um crente? Não. Agora, eu não posso chegar e dizer a Bíblia proíbe você beber. Eu não posso. O que eu posso fazer é que nós temos que tomar cuidado com a embriaguez, com o escândalo e com o vício. Começa a beber. Porque quem bebe, gente, quem tem problema com álcool, ele começou com pouco. Ele começou com uma dosezinha. Começou com meio copo, né, uma dose. O meu irmão que é viciado, que ele tem esse problema com álcool, ele começou a beber no bar de casa. Ele começava a colocar um golezinho assim de qualquer coisa e tal. E, se eu não me engano, a primeira embriaguez dele foi com 13 anos. A primeira embriaguez dele. Hoje ele é 7 anos mais velho que eu, tem 57.
Estivemos juntos no Natal e ele bebeu de manhã até arrebentar tudo, sem parar. Enfim, vai fazer para a glória de Deus? Faça. Sem vício, sem embriaguez e sem escândalo. Não é proibido? Não. Não é proibido, não podemos dizer que é proibido porque a Bíblia não proíbe. Temos que tomar cuidado com o mais fraco, mas preste atenção no hipócrita também. Mas se vai fazer, faça para a glória de Deus. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas não deixarei me dominar por nenhuma delas. Então, nesse final de ano, hoje é dia 28, né, de dezembro, então certamente passou o Natal, vai ter agora quinta-feira, festividade de passagem de ano, pessoas tomam champanhe, né, como é que chama? Cidra, aqueles negócios lá, que elas têm um teor alcoólico bem baixo, né? Então, alguém pode estar olhando, alguém pode estar sendo prejudicado com isso, sendo escandalizado com isso, né? Então, tome muito cuidado com isso, tá certo? Claro que com moderação, não precisava nem falar, mas é com Cristo ao seu lado. Vai tomar? Ponha Cristo ao seu lado. Pronto. Bebe seu vinho, sua cerveja, que seja, sem causar problemas para você, para o outro primeiramente, né? E dando um bom testemunho das coisas de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, mas um conselho final. Antes de qualquer coisa, encha-se do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde em Cristo Jesus.